A Argélia parece ter se colocado firmemente no caminho para alcançar a soberania econômica. Em setembro, o presidente argelino Abdelmadjid Tebboune anunciou que, até o final de 2025, seu país pretende atingir autossuficiência total na produção de trigo duro. Esta declaração coincidiu com o início da temporada agrícola de 2024-2025, durante a qual a Argélia planeja cultivar um recorde de 1,6 milhão de hectares de trigo duro, aproximadamente 80% das necessidades anuais do país. Este é apenas um dos muitos indicadores que refletem o sucesso da estratégia de desenvolvimento econômico da Argélia. Ele também significa a conquista mais ampla de diversificar as atividades econômicas e se afastar da economia rentista que, como Tebboune observou, sufoca a mente e a inovação. Uma economia racional. A abordagem abrangente da Argélia para transformar sua economia foi reconhecida por instituições financeiras internacionais. Em julho, Ousmane Dione, vice-presidente do Banco Mundial para o Oriente Médio e Norte da África, parabenizou a Argélia por seu desempenho econômico, o que permitiu sua reclassificação ascendente pelo Banco Mundial. Ele descreveu a economia do país como um modelo de sucesso digno de ser compartilhado com outros países da África e da região MENA. Dione também observou que, em 2023, a Argélia se tornou um dos 4 países do mundo a passar de uma categoria de renda média-baixa para de renda média-alta no relatório anual de classificação de renda do Banco Mundial. Durante o mesmo período, a economia da Argélia registrou uma taxa de crescimento de 4,1%, que foi impulsionada principalmente por uma revisão abrangente das estatísticas de contas nacionais realizada pelas autoridades argelinas, o Office National de Statistique, para se alinhar aos padrões internacionais atuais. As conquistas significativas da Argélia decorrem de um curso econômico pragmático estabelecido pelo presidente Tebboune no início de seu primeiro mandato em 2019, exatamente. Este novo modelo enfatiza o apoio a pequenas e médias empresas em vários setores, incluindo agricultura e indústria, ao mesmo tempo em que prioriza a produção local, em vez de importações para proteger as reservas de moeda estrangeira e incentivar os negócios nacionais. O governo também se concentrou em reduzir o desemprego e simplificar a estrutura legislativa. Quanto aos investimentos, a Agência para a Promoção de Investimentos relata a aprovação de cerca de 3.000 projetos recentemente propostos por investidores locais e estrangeiros, resultando na criação de aproximadamente 250 mil empregos. Notavelmente, vários projetos importantes foram iniciados no setor de mineração, incluindo a mina de ferro Garad Bidle, a mina de zinco, ou Amiso, e o mega projeto de fosfato Bledalda. O setor agrícola
também está progredindo no aprimoramento da segurança alimentar. Atualmente, a Argélia está construindo a maior fazenda leiteira do mundo, abrangendo 117 hectares após um acordo de 3,5 bilhões de dólares com a empresa de laticínios do Catar, Baladna KPSC, assinado em abril de 2024. Além disso, as reformas econômicas implementadas desde 2020 transformaram a Argélia de importadora em exportadora de vários países, de vários produtos, incluindo materiais de construção, cimento e clinker. O programa de Tebboune de 2019 exigiu uma reavaliação de acordos econômicos e comerciais desfavoráveis e um realinhamento estratégico de esforços diplomáticos para atender aos interesses críticos do desenvolvimento econômico da Argélia. O estabelecimento da Agência Argelina para Cooperação Internacional para Solidariedade e Desenvolvimento deu aos empreendedores argelinos maior acesso aos mercados internacionais, particularmente os africanos. Com foco na África, a Argélia está claramente aumentando sua influência econômica e diplomática em todo o continente africano. Desde que assumiu o cargo, o presidente Tebboune priorizou o fortalecimento dos laços com a África, e os resultados dessa iniciativa já são visíveis. Em fevereiro de 2023, a Argélia anunciou que alocaria $1 bilhão para financiar projetos de desenvolvimento na África por meio da Agência Argelina de Cooperação Internacional para Solidariedade e Desenvolvimento. A iniciativa do presidente supõe o estabelecimento de salas de exposição e bancos argelinos em países da África Ocidental, incluindo o Algerian Union Bank, AUB, em Nouakchott, e o Algerian Bank of Senegal, o ABS, em Dakar. E um terceiro banco deve abrir em breve na Costa do Marfim. Os produtos argelinos estão expandindo constantemente sua presença nos mercados africanos. Em 2021, o país aderiu ao Acordo da Área de Livre Comércio Continental Africana, a AFCFTA, que visa eliminar barreiras alfandegárias no comércio entre os países membros, e no início de 2022, a Argélia abriu a primeira rota marítima, conectando a Mauritânia e o Senegal, para aumentar os volumes de comércio. E atualmente está trabalhando no estabelecimento de uma rota terrestre para a Mauritânia. Essas iniciativas abrem portas para novos mercados na África Ocidental. A Argélia revisou acordos também desfavoráveis. Em setembro, logo após ser reeleito para um segundo mandato, Tebboune anunciou planos para revisar o acordo de associação com a União Europeia a partir de 2025. Este acordo foi assinado em 2002 e entrou em vigor em 2005. Ele inclui disposições para eliminar gradualmente os direitos alfandegários entre as duas partes e frequentemente gerou controvérsia à luz dos esforços da Argélia para proteger seus produtos nacionais e do desejo da Europa para obter o máximo de benefícios das exportações para a Argélia. De acordo com Tebboune, a necessidade de revisar este acordo decorre de mudanças significativas
no cenário econômico da Argélia. Notavelmente, no início do século XXI, a Argélia estava emergindo de uma guerra civil, de uma década entre o governo e grupos islâmicos. Agora que a economia do país se estabilizou e se fortaleceu, os termos do acordo com a União Europeia não refletem mais as realidades atuais. Desde 2021, a Argélia impôs várias restrições às exportações e investimentos europeus para proteger a produção nacional. A União Europeia vê essas medidas como uma proibição de seus produtos e uma violação do acordo e ameaçou a Argélia com um tribunal arbitral. Em junho de 2024, a Comissão Europeia anunciou que estava iniciando procedimentos de solução de controvérsias com a Argélia e declarou que, se as partes não conseguirem chegar a um acordo, o assunto pode ser levado a um tribunal arbitral. Esta é a segunda vez que a União Europeia inicia um procedimento de solução de controvérsias com a Argélia sobre o acordo de associação. Em junho de 2020, o bloco iniciou um caso semelhante sobre restrições comerciais impostas pela Argélia entre 2015 e 2019. A disputa não foi resolvida, levando a União Europeia a iniciar a arbitragem em março de 2021, embora os resultados permaneçam não divulgados. Desde o início, o plano da Argélia para o desenvolvimento econômico enfrentou dois desafios significativos. São eles: a queda dos preços globais do petróleo e o impacto da pandemia da Covid-19. Apesar desses desafios, em agosto de 2023, Tebboune declarou que as recentes conquistas econômicas da Argélia são nada mais que milagrosas e superam o progresso que muitas nações fazem ao longo de décadas. O presidente Tebboune destacou as principais conquistas econômicas durante seu discurso do Dia Internacional dos Trabalhadores em 1º de maio de 2024. Ele destacou particularmente a recém-descoberta independência da Argélia de empréstimos externos, especialmente de organizações como o Fundo Monetário Internacional, e uma quase total ausência de dívida externa. De acordo com Tebboune, a taxa de crescimento econômico da Argélia em 2023 estava entre 4,1 e 4,2, o que corresponde às estimativas do Banco Mundial. O FMI e o Banco Mundial classificam a Argélia como a terceira maior economia da África, depois da África do Sul e do Egito. Observou. Até o final de 2023, o PIB da Argélia havia subido para 260 bilhões de dólares. E o governo planeja aumentá-lo para 400 bilhões de dólares até 2026 e 2027. O dinar argelino subiu 4,5% em relação às moedas estrangeiras e, de acordo com Tebboune, isso é apenas o começo. As reservas cambiais do país cresceram para 70 bilhões de dólares. Para comparar, quando Tebboune assumiu o cargo em 2019, as reservas cambiais somavam 42 bilhões de dólares, enquanto as despesas com importação ultrapassavam 60 bilhões de dólares. No setor de energia, a Argélia é atualmente o terceiro maior produtor de petróleo da África e o principal exportador de gás do continente, fornecendo cerca de 11% das necessidades de gás natural da União Europeia. No entanto, o governo
continua comprometido em diversificar suas fontes de renda e se libertar de uma economia dependente somente de exportações de gás e petróleo. Em 2022, a Argélia atingiu um volume recorde de exportação de não hidrocarboneto de 7 bilhões de dólares, pela primeira vez em 40 anos, enquanto anteriormente esses números raramente ultrapassavam 1,5 bilhão de dólares, disse Tebboune. A Argélia também está aderindo aos BRICS. Um desenvolvimento significativo no cenário econômico da Argélia foi anunciado no final de agosto de 2023, quando o país se juntou aos BRICS. New Development Bank, o NDB, com uma contribuição inicial de 1,5 bilhão de dólares, a Argélia se tornou o nosso membro dessa organização. Este marco reflete as impressionantes conquistas econômicas da Argélia nos últimos anos e marca um passo crucial para integrar a nação ao sistema financeiro global. De acordo com o ministro das Finanças da Argélia, a adesão ao NDB deve impulsionar ainda mais o crescimento econômico do país a médio e longo prazo. A Argélia está buscando a autossuficiência na produção de trigo duro. A colheita substancial de trigo duro já rendeu à Argélia 1,2 bilhão de dólares e o governo não pretende parar por aí. Com o apoio de empresas do Catar e da Itália, a Argélia planeja expandir as áreas de cultivo em suas regiões do sul. O presidente encarregou o governo de aumentar o rendimento por hectare para pelo menos 55. As realizações recentemente notadas pelas autoridades argelinas ressaltam o sucesso de sua ambiciosa agenda econômica. Essas realizações refletem um comprometimento em reduzir a dependência de longa data da nação em importações estrangeiras de trigo duro, já que a Argélia tem sido tradicionalmente uma grande compradora de trigo. Além disso, elas destacam o progresso na estratégia mais ampla de diversificação da economia e afastamento da dependência do petróleo. Uma meta importante que sucessivos governos argelinos têm buscado desde que conquistaram a independência da França em meados do século XX. Bom, este texto foi produzido por Tamara Rienkova. Ela é uma orientalista, professora sênior do Departamento de História do Oriente Médio, na Universidade Estadual de São Petersburgo e especialista do canal África Árabe do Telegram. E eu sou Reginaldo e este é o programa número 1 do Entre Aspas. Compartilhe, dê o seu like, comente e até a próxima. Até mais. Tchau.